Horas e 21 minutos, uma pesquisa traça um diagnóstico da política e do sistema de educação profissional brasileiro e comprova que a economia enfrenta efetivamente uma crise de mão de obra qualificada que pode inviabilizar nos próximos anos a chegada do Brasil à posição de quinta economia do planeta. Os dados mostram que, além da ausência de uma política educacional adequada, os investimentos em educação formal e profissional são incompatíveis com as pretensões de um sistema econômico que aspira às primeiras posições da economia mundial. A gente conversa sobre o assunto agora com o sociólogo Carlos Antônio Gomes, especialista em mercado de trabalho e educação profissional. Professor, bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, ouvintes da CBN. É sempre um prazer dar uma entrevista para a CBN. Doutor, nós já tivemos vários sintomas, vários dados mostrando que há falta de mão de obra especializada em essa ou aquela área, em vários setores especificamente, em vários momentos desse novo momento do Brasil, desde o momento da moeda estável, começando lá com o Itamar Franco, passando por Fernando Henrique e os 8 anos do governo Lula. Houve uma falha nesse processo todo, ou antes dele, para estarmos nessa situação em que a sua pesquisa mostra de forma ainda mais clara o problema da barreira de formação profissional no país? Certamente, Adalberto, você começa perguntando pelo modo mais objetivo, se houve uma falha lá atrás. Essa falha realmente houve. E qual foi essa falha? O deslize brasileiro foi não ter tomado as devidas providências no campo educacional para que o Brasil pudesse enfrentar com soberania essas novas condições do desenvolvimento. Então, veja bem, o plano real no governo Itamar Franco, ele expôs o Brasil no mercado internacional, abriu o Brasil de forma mais incisiva à concorrência e novas questões do desenvolvimento. Isso teve um lado positivo e teve outro lado negativo. Eu diria que mais condições positivas do que negativas. Primeiramente, expôs o Brasil a novos padrões da concorrência mundial, né? Então, veja bem, toda a estrutura produtiva brasileira, a indústria, o serviço, ela teve que se reestruturar sobre os novos fundamentos de competitividade da economia internacional. De lá para cá, quer dizer, a economia tornou-se mais próspera, né? Os empregos virtuosos estão aparecendo, só que é o seguinte, diferentemente dos países que se prepararam via reestruturação das suas políticas educacionais, o Brasil não fez o dever de casa. Então, hoje o problema educacional no Brasil, ele explode sob a perspectiva de que os empregos virtuosos estão aparecendo e o sistema educacional e o sistema de formação profissional não conseguem sustentar os atuais níveis de crescimento econômico. Professor, eu em várias discussões aqui, eu costumo dizer que esse país entrega pela metade. Tudo que esse país faz é sempre pela metade, né? Sempre pela metade. Ou, em outros termos, ele não perde a oportunidade de perder a oportunidade. A frase é ótima também, professor, lamentavelmente, mas a frase é ótima. Pois é. Ou seja, nós, só para usar 2 exemplos claros, temos um sistema de saúde fantástico, porque é universal de fato, perfeito, mas ele não é necessariamente bom. Temos uma educação básica, sobretudo a básica, muito próxima do que seria universal, mas ela também não entrega com qualidade. Não. Nós aparecemos ao mundo, conseguimos uma estabilidade econômica, só que não fizemos a preparação para estar em nível de competitividade com esse mundo novo, é isso? Exatamente, porque veja bem, as novas questões do desenvolvimento econômico, os países que estão se tornando dinâmicos, eles se tornam prósperos e dinâmicos em cima de produção de tecnologias sofisticadas, em cima da produção de bens e serviços de alto valor adicionado. Para produzir isso, você precisa ter, primeiro, uma política de desenvolvimento estratégica, segundo, precisa ter uma força de trabalho altamente qualificada para produzir bens e serviços de alto valor adicionado. O Brasil tem crescido no mercado internacional produzindo commodities, né? Quer dizer, existe, inclusive, a tese de que o Brasil está se desindustrializando, né? Então, veja bem, o nosso avanço é em cima de produção de coisas simples, como commodities, como carne, grãos e agora petróleo, né? Nós não nos projetamos... Matéria-prima básica, né? Matéria-prima básica. Commodities nesse sentido, né? Pois é. Uhum. Felizmente, neste momento, as commodities estão em alta no mercado internacional, mas o preço das commodities pode baixar a qualquer momento e aí toda a nossa
a nossa suposta virtuosidade vai pelo ralo, né? Então, veja bem, o momento é estratégico para o Brasil e para os países emergentes, só que todos os países emergentes estão fazendo reformas estruturais visando a minimizar os gargalos da sua economia e se tornarem competitivos. No Brasil, nós temos 1 milhão de gargalos, a começar por logística, transporte, saúde. E a minha tese mostra que educação talvez seja o nosso gargalo mais sintomático, né? Por quê? Porque ele não prepara a nossa força de trabalho para participar de um sistema produtivo dinâmico e competitivo, né? Uhum. Para você ter uma ideia, eu faço algumas comparações, né? Bom, a educação de base já tem um monte de pesquisas que mostra a sua qualidade ruim, mas no meu trabalho eu analiso só a educação profissional. O que nós temos aí? O Sistema S, o Senai, o Senac, as escolas técnicas federais, né? Isso, se nós pegarmos a média da União Europeia, para você ter uma ideia, a média da educação profissional na União Europeia, o sistema é tão grande. Perceba que eu falo só sobre educação profissional. Uhum. Na União Europeia, essa estrutura, ela consegue matricular anualmente 9,6% da população economicamente ativa, ou seja, quase 10% a população em idade ativa, né? 9,6%. E tem uma proposta, que é quase uma exigência da União Europeia, para que os países elevem a capacidade de matrículas em educação profissional para 15% da população em idade ativa. A minha pesquisa revelou que em 2007, o sistema de educação profissional, ele conseguia matricular anualmente por volta de 2,5% da população economicamente ativa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, né? Se pegar tudo que seja educação profissional, Senai, Senac, Senat, as escolas técnicas federais e as escolas de educação profissional privadas, né? Então, veja bem, nós temos além da educação formal, no campo da educação profissional, nós temos assim, distorções gritantes. Ora, se nós não corrigirmos essas deficiências, dificilmente nós vamos enfrentar em condições de igualdade essas novas condições da competitividade internacional. Tá, doutor, deixa eu fazer duas perguntas então. Pelo que o senhor conseguiu apurar, eu vi que o senhor está estudando esse assunto desde o começo dos anos 2000, Exatamente. né? Pelo que o senhor conseguiu apurar, esse corpo técnico de formação de escola técnica no Brasil, embora seja pequeno, é eficiente? Não é eficiente. Além de tudo, é pequeno e é ineficiente. E é ineficiente por uma questão muito óbvia. Olha, a questão óbvia está na relação do sistema de educação profissional com o ensino médio. Veja bem, o novo mercado de trabalho, ele impôs demandas mais grandes, demandas mais expandidas de escolarização, né? Uhum. Por exemplo, hoje, o jovem, o adolescente, se ele não tiver uma boa base de fundamentos, de ciências, de artes, de línguas e de informáticas, ele se posiciona mal no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ficou muito dinâmico, né? A introdução da internet, do computador no ambiente de trabalho complexificou. Então, veja bem, os países dinâmicos, a média da União Europeia, a Coreia, o Japão, até a Austrália, Singapura, os países que têm, e até mesmo a Rússia, né? Esses países que têm sistemas de educação profissional de excelência, eles adotaram uma premissa. Qual é essa premissa? Olha, não se ministra a educação profissional antes de o indivíduo completar o ensino médio, porque entende que para se fazer educação profissional, ele tem que ter consolidado um amplo domínio sobre ciência e as artes, né? Então, veja bem, o sujeito só vai, nos países dinâmicos, o sujeito só vai para a educação profissional, isso na média, depois de concluir o ensino médio. Em torno dos 17, 18 anos. 17, 18 anos. No Brasil, eu apurei que de 100% das matrículas feitas em 2007, né, de 100%, por volta de 13% das matrículas feitas em 2007 em educação profissional, só 13% exigiam a conclusão do ensino médio. A maioria das matrículas feitas em educação profissional não exigia o ensino médio. E o que é mais grave, 45% das matrículas feitas em 2007 em educação profissional, 45% não exigiam nenhum nível de educação formal. O sujeito chegava lá, se fosse alfabetizado, faria matrícula. Então, veja bem, isso repercute na qualidade ruim da nossa educação profissional. Então, muito daquilo que se forma hoje
se a estrutura já é pequena, muito do que se forma de uma qualidade muito ruim também. Um outro aspecto é o seguinte, que os países dinâmicos centram ênfase na educação tecnológica pós-secundária. Quer dizer, os chamados cursos tecnológicos. A tendência é sair da formação inicial, essa tipo ministrada pelo Senai e o Senac, e também fugir dos técnicos de nível médio e centrar ênfase na educação tecnológica. No Brasil, a educação tecnológica ainda é muito residual, né? E esse é um outro problema. Então, respondendo concretamente a sua pergunta, além de pequena, toda a nossa estrutura de educação profissional ela é de uma qualidade muito baixa. Professor, eu vou fazer uma interrupção rápida aqui para o Repórter CBN e vou retomar só para entender um pouco mais essa questão do ensino técnico do Brasil. O senhor aguarda, por favor, na linha? Por favor, aguardo. Por gentileza. Pois não. Vamos ao Repórter CBN e a gente retoma essa discussão já. 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bom, a gente retoma aqui só mais um trecho da entrevista com o Carlos Alberto Gomes, que é sociólogo, especialista em mercado de trabalho e educação profissional, que fez um estudo e que deu origem à tese, doutorado dele, inclusive, apresentado ao Departamento de Ciências Sociais da Educação na Faculdade de Educação da Unicamp. Professor, só retomando, o senhor estava falando do ensino técnico. No Brasil, além de ser pouco, ainda não é eficiente, né? Além de insuficiente, é pouco eficiente também. Perfeito. Mas não dá para a gente pegar um modelo acabado de países mais desenvolvidos que o nosso, porque nós temos algumas realidades sociais que precisam ser levadas em conta. Ou seja, eu tenho uma pressão pelo menino e pela menina, que não é uma parte da população, a começar a trabalhar logo depois, casos mais jovens. Mas, perfeito. Enfim, depois dos 14 anos. Se esse menino vai com um curso técnico em algum lugar, provavelmente ele vai ter uma renda melhor e vai trabalhar num lugar um pouco mais, digamos, cheios de cidadania, né? Perfeito. Com direitos trabalhistas e por aí vai. Perfeito. Qual seria a alternativa para o caso brasileiro, já que tem um curso técnico nesse nível para meninos e meninas de 14, 15 anos? Eu sei porque eu fui aluno do Senai e posso dizer que só vi vantagem na minha vida ter cursado um curso técnico, embora tivesse que fazer o ensino regular à noite, continuar o ensino regular. Perfeito. Diante da realidade brasileira e da necessidade que temos diante do mundo, o que fazer com o que temos na estrutura hoje? Perfeito, Adalberto. Essa pergunta é inteligentíssima e ela exige uma resposta um pouco mais demorada. Veja bem, eu também fui aluno do Senai, né, no começo dos anos 80, e saí de lá um eletrotécnico de mão cheia, e a empresa foi me contratar lá. Uhum. Então, quer dizer, não desmerecendo a instituição, foi uma instituição de excelência no século XX, e toda essa estrutura Senai e Senac, neste momento, elas têm dificuldade de transpor a excelência delas no século XX para a nova economia do século XXI. Então, veja bem, elas têm uma grande dificuldade em se renovar diante das novas questões do desenvolvimento. E eu percebo o esforço dessas instituições, né? E, quiçá, elas consigam se adequar às novas questões do desenvolvimento. Mas eu percebo uma dificuldade por parte delas, especialmente por parte do Senai. A segunda coisa, nós temos uma legislação que diz que o emprego do jovem, o emprego formal do jovem só é permissível a partir dos 16 anos, né? Uhum. Isso era a partir dos 14 anos, depois a legislação foi mudada, e só é possível ele trabalhar a partir dos 16 anos. Tem emprego formal. Claro que tem muito jovem trabalhando na informalidade. De modo que o jovem pode trabalhar, pela lei, 1 ano antes dele da idade mais ou menos básica para ele terminar o ensino médio, que é aos 17 anos. Veja bem, nós temos uma brutal deficiência de renda na sociedade que obriga as famílias a empurrarem os seus filhos. Então, veja bem, isso é uma situação social grave. Agora, sim, uma das coisas mais inteligentes, perceba você, que uma das coisas mais inteligentes já feita neste país para a inclusão dos jovens, né, e para a educação e para combinar a melhoria do perfil da renda das famílias pobres, foi a experiência feita no governo do Distrito Federal durante a gestão de Cristóvão Buarque, onde foi instituído o programa Bolsa Família. O Bolsa Família dizia o seguinte, ele dizia o seguinte, as famílias pobres
que preservam os seus filhos na escola, recebem uma remuneração mensal por manter os seus filhos na escola. Então, veja bem, este programa é de uma inteligência tal que manter os filhos na escola dava dividendos financeiros para as famílias, né? Esse programa, a primeira coisa, ele deveria ser expandido a nível nacional, o que não teve sequência, né? Uhum. Então, veja bem, e um outro argumento que eu coloco é o seguinte: se você coloca a dificuldade do Brasil fazer uma revolução educacional e jogar a exigências mínimas de escolarização. Eu tenho um outro argumento que eu digo para você, que é o seguinte: revolução educacional é uma premissa de países pobres. Todos os países que fizeram suas revoluções educacionais foram países pobres. Veja bem, Cuba era um país exportador de commodities quando fez uma revolução educacional e hoje tem níveis de excelência. Se não tem dinamismo no mercado internacional, mas tem excelência educacional. E a revolução mais impressionante foi a da República da Coreia, ou da Coreia do Sul, que ela fez uma revolução educacional em 1966, quando ainda era um país agroexportador, era uma economia paupérrima. A Coreia evoluiu do gasto de menos de 3% das despesas totais do Estado, ela evoluiu para 17% do total das despesas do Estado gastos com educação. Então, veja bem, a revolução educacional é coisa de país pobre, e os países pobres têm feito isso superando todas as dificuldades. Uhum. Então, eu acho que nessa fase de prosperidade, onde os pais estão ganhando mais, né? O Brasil está crescendo, os pais estão ganhando mais, né? Os filhos têm um pouco mais de fôlego, e os empregos virtuosos estão aparecendo, né? E se nós adotarmos um sistema a nível nacional de bolsa escola e remunerando as famílias para que os pobres fiquem na escola, nós daremos um grande incentivo para que os jovens concluam o ensino médio antes de frequentarem cursos de educação profissional. Isso seria se extraria um efeito muito positivo para a mão de obra brasileira, creio. Professor, vamos manter esse foco e voltar a conversar numa outra oportunidade. De qualquer forma, eu já lhe agradeço pela entrevista, viu? Eu que fico muito envaidecido de ter participado de um programa como o seu, de uma emissora tão comprometida com os temas nacionais. Muito obrigado. Professor Carlos Antônio Gomes é sociólogo, especialista em mercado de trabalho e educação profissional. Obrigado, professor. Boa tarde, hein? Um grande abraço, uma boa tarde a todos. O professor nos deu a oportunidade de entender parte desse estudo que ele apresentou e, na verdade, tornou-se, inclusive, uma tese de doutorado apresentada ao Departamento de Ciências Sociais na Educação da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp, e mostra claramente o quanto que esse crescimento